brinquei com o pessoal, peguei e falei assim, a gente acompanhou o sorteio junto, né? Acompanhamos o sorteio junto, acompanhamos o sorteio almoçando. Aliás, o almoço foi pra isso. Almoçando, a gente acompanhou o sorteio da Copa do Brasil. E assim, de verdade, o Atlético pegou o adversário que provavelmente todos estavam querendo evitar. Exato. Então caiu aí pro Atlético, a reedição da final da Copa do Brasil do ano passado. Olha a foto. E vem precoce. Ó, que maravilha. Esqueci do Éder Aleixo. Grande Éder Aleixo, pô. Esse aí não a pode câmera ser. não pega, não. Pega, Daniel. Pega essa câmera. Pode pega. esquecer isso aí, não? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, aquela ali, ó. Milton aqui, Cabeção. Aqui, ó, isso. Milton Cabeção, Denilson, eu, Éder Aleixo, Chico Garcia. Baita. Esse de amarelo aí, pessoal, é o ovo do Shrek. Ele participou do... Ronaldo Giovanelli. Ele é o ovo. É o ovo. Cuidado, gato. Cara, ele é o ovo. Mas voltando a falar a respeito do Flamengo, um grande clássico, né? Historicamente é um grande clássico. Você já decidiu o Campeonato Brasileiro, tem aquela história da Copa do Brasil de 2014 que não sai da memória do torcedor atleticano. Mas o momento hoje a gente tem que tocar a real, né? O Atlético não vive o seu melhor momento e pega uma equipe muito bem formada, com um elenco super qualificado. Aí é como você falou na transição, é aguardar o que vai acontecer até agosto, né? Que é um jogo que acontece somente no mês de agosto, é isso mesmo, né? O primeiro, um em julho e o outro em agosto. Um 30 de julho e o outro em agosto. Então tem muito tempo até lá, mas hoje é impossível chegar aqui e falar que vai ser um jogo 50-50. Eu não acho que é 50-50, pelo menos eu vejo o Flamengo bem favorito frente ao Atlético, e isso é natural, pessoal. Não estamos aqui para criar guerra, para criar discórdia, é só o que eu enxergo no campo. No campo, eu vejo o Flamengo bem à frente do Atlético hoje. É claro que numa escala de dificuldades, quando a gente foi pro sorteio ontem da Copa do Brasil, sem desmerecer nenhum clube, existiam os níveis de dificuldade, né? É diferente de falar que tinha um confronto fácil, não. Tinha os níveis de dificuldade, como no jogo. Tinha o mais fácil... o fácil, o médio, o fácil, o médio, exatamente. O médio difícil, os difíceis e os muito difíceis. Eu acho que no topo dessa tabela aí estavam Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Para todos, qualquer um que olhasse para esses times, tinha esse tipo de visão. E depois você podia discutir as dificuldades depois desses times. O Internacional, o próprio Cruzeiro, que vive um momento importante. O São Paulo, você pode discutir isso aí, o Atlético, mas esses dois eu tenho pra mim que eram unanimidades com relação ao nível de dificuldade. O Atlético acaba pegando o Flamengo, mas assim, eu vou ter muita calma hoje. Se o jogo fosse daqui a 15 dias, daqui a 3 semanas, seria uma diferença. Acho que o Flamengo seria o favorito, não muito favorito como o Elton tá falando, mas seria sim claramente favorito. Mas pra mim faz muita diferença o jogo ser lá em julho e no começo de agosto. Você tá querendo dizer então que essa diferença existente hoje pro Atlético, para o Flamengo, vai mudar nesses 2 meses? Não tô querendo dizer isso. Mas existem fatores sim para serem considerados. O Atlético vai se conseguir recuperar fisicamente. O Flamengo vai se arrebentar nos Estados Unidos com relação ao Mundial, porque os times, para mim, aí é uma opinião, uma impressão que eu tenho, todos os times brasileiros que vão pro Mundial, não tô falando que a Copa do Mundo é uma coisa ruim, claro que não é, o Palmeiras, o Botafogo, o Fluminense e o Flamengo, para mim esses times vão voltar arrebentados desta aventura, que é a Copa do Mundo. E depois que eles voltarem... Mesmo se o Botafogo fizesse somente os 3 jogos, porque como o grupo do Botafogo é mais difícil, você acha que volta arrebentado? Sim, eu acho que todos 3 vão voltar arrebentados, porque já estão, assim, num nível de calendário muito apertado do futebol, vão precisar de uns dias ali para se recuperarem. Então eu acho que as coisas podem ser diferentes. Eu acho que a grande notícia para o Atlético, para o atleticano, é essa longevidade das datas, né? 30 de julho. Com isso, eu não tô falando que o Atlético, mais uma vez, para deixar bem claro, vai se qualificar
a ponto de virar o Flamengo. Mas eu acho importante sim esses fatores serem ponderados. O Flamengo ir jogar o Mundial, o Atlético ter um tempo para recuperar esses jogadores, de repente consegue fazer algumas aquisições na janela e a diferença lá no dia 30 de julho ser menor do que é. Claro que em todo caso não é um adversário tão acessível quanto outros adversários que existiam no pote do sorteio. Mesmo eu apontando que a equipe do Flamengo é muito favorita, eu lembro que é Copa, né? O torneio, quando é Copa do Brasil, ele propõe algumas situações que nem sempre a equipe que é a melhor, ela vai passar naquele momento. Acontece de você fechar a casinha em um jogo, conseguir depois a vitória jogando dentro de casa, são situações que a gente já viu amplamente dentro da Copa do Brasil. E a gente pode citar coisas recentes que aconteceram com adversários com todo respeito à forma que eu vou falar, inferiores perante a grandeza de cada um que estava ali. É importante a gente lembrar que independente da situação que ocupa hoje na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e o futebol que não vem desempenhando, a gente fala a respeito do CRB que tirou o Santos. Tirou o Palmeiras. Então eu ia voltar a chegar lá, Thiago. O CRB tirou o Santos na atual temporada e em 2020 tirou a equipe do Palmeiras, que era o início do trabalho ali do Abel, 2021. 22 eu acho. Não, é 20 ou 21. 20 ele é campeão. Então é 21. Enfim, o CRB tira o Palmeiras, que já era o Palmeiras do Abel. Então, essas situações acontecem somente em Copa. Mas aí a gente pode tratar que se o Atlético tira o Flamengo, por exemplo... É zebra. É zebra? Hoje é. Cara, não dá pra comparar a qualidade dos dois. Hoje eu não consigo tratar o Atlético como um time que consiga brigar com o Flamengo. Pela diferença. E olha que eu falei aqui ontem, que eu não acho que o Flamengo nem é ainda hoje, joga mais que o Cruzeiro. Mas você não considera... Vocês não acho consideram... Que o Flamengo não conseguiu render ainda. Eu não consigo conceber como zebra jamais. Zebra eu não considero, não. Zebra pela grandeza das duas equipes, zebra, eu nunca não, jamais. vou O contrário. Eu não CRB e Cruzeiro, aqui, ó, vamos zebra. lá. Zebra, o CRB tirar o Cruzeiro é zebra. Eu não tô minimizando. O CSA tirar o Vasco, pra mim, é zebra. Eu não tô minimizando a Retrô grandeza tirar do o Bahia Atlético. é O Corinthians tirar o Palmeiras não é zebra. Não é Ele zebra. do mesmo tamanho pra mim não é zebra. Mas é um clássico, é diferente. Eu acho que é um clássico também. Atlético e Flamengo também é um clássico. Não é a mesma coisa. Na minha opinião é. Não, Então pronto. mesma tudo coisa bem. de Corinthians e Palmeiras? Não, Não, cara, é eu tô um falando clássico, clássico. é um Eu não tô. Mas não é um clássico igual Corinthians e Palmeiras. Não, gente. igual é diferente, até porque eles não são do mesmo Exatamente. estado. Eles são do Então não tem mesmo jeito de ser estado. igual. Então, esse Então é o não tem ponto. jeito de ser igual. Esse é o Então, ponto. pronto. Pra mim, o que faz com que... Não, mas zebra eu não considero. Respeito sua consideração. Sim, entendo. Então tudo bem você discordar, eu só acho que é zebra, porque o Atlético hoje não joga nem metade do que o Flamengo joga. E olha que eu acho que o Flamengo tá longe de ser o grande Flamengo que nós já vimos em outros momentos. De elenco continua sendo, né? Mas o trabalho atual... o Flamengo tenha metido 5 no Fortaleza no fim de semana. Não, mas a gente vai olhar pro Flamengo que não conseguiu ganhar bem do Deportivo Táchira em casa. Não, o Flamengo classificou eu na não consigo Libertadores no saldo de acreditar que gols, o Flamengo seja o melhor ainda. O Flamengo classificou no saldo de gols. Não, e ganhando 1-0, Deportivo Táchira em casa, num jogo apertado. Mas hoje, eu não consigo enxergar o Atlético jogando bem. Então a verdade é que mas todo zebra eu mundo acho queria pesado. fugir. O Flamengo zebra é perdeu foda. pro... me lembra o time argentino que o Flamengo perdeu na fase de grupo? Central Córdoba. Central Desculpa, Córdoba. velho. E o jogo não é... Pra mim faz muita mas diferença o Atlético o jogo. perdeu pro Iquique. O Isso. Atlético perdeu pro Iquique. É, só que a Valor. diferença é que o Flamengo não era o reserva. É vergonha pro Atlético ter perdido pro Iquique de todo jeito. Eu só tô falando que é acessível, principalmente em se tratando de ser 30 de julho. Pra mim, se o jogo é daqui 2, 3 ou 4 semanas, janela fechada, o Atlético tem tido muita dificuldade fisicamente, tanto que você vê um dos jogadores mais privilegiados fisicamente tendo que começar no banco de reservas com um misto, pra mim, de estratégia e também de contenção da parte física, tá? Essa contenção da parte física é um achismo da minha parte. O Cuca justificou de outra maneira o Hulk começar no banco. Então acho que se fosse 3 ou 4 semanas seria diferente. Lá na frente, o Flamengo, pra mim, repito, os times que vão voltar do Mundial vão voltar sim um pouco sofridos. Não tira o favoritismo do Flamengo, mas eu não consigo tratar como zebra. Tá tudo certo, Thiago, tratar como zebra. É que pra mim, se o jogo fosse hoje, eu trataria como zebra uma vitória do Galo. Agora daqui 60 dias. Agora, 60 tem um dias, 2 detalhe. meses, Eu acho, diferente. é achismo, não é informação. Importante destacar. Porque aí os caras pegam os conteúdos aqui. Eu tô vendo isso na internet direto. Eu nem fico procurando. É que as pessoas acham e me mandam lá no Instagram, às vezes pelo WhatsApp. As pessoas pegam aqui o que a gente diz, aí tiram do contexto e colocam lá, olha aí a informação. Não é informação. Mas eu entendo que o Cuca pode usar Elton Novaes e amigos
esse confronto aí como um ativo para conseguir o que ele tanto espera. É uma oportunidade, né? Tá aí, tá passando na frente dele. Tanto porque espera. ele pode mexer com o brilho também dos donos do Atlético, né? Porque a situação da temporada passada foi uma vergonha pro Atlético, a forma que foi a Copa do Brasil. Não fala por causa de perder em campo, mas o que aconteceu fora de campo. Então, assim, foi um baque para todos os lados. O perder em campo da forma que perdeu de 3-1 o primeiro jogo, depois perde 1-0 jogando em casa. Não foi mais graças ao Everson, né? Isso, e o Everson catando pra caramba, e a gente vê como que foi as coisas que aconteceram na arena. Então eu acho que pode ser uma oportunidade de tentar reaproximação do torcedor do Atlético com a gestão atleticana, porque essa falta de transparência, essa pouca busca por reforços da altura do Atlético, da necessidade que o Atlético tem hoje. Então, um clássico desse, da magnitude que tem, pode ser uma carta na manga pro Cuca, de pegar e falar assim, ó, pra gente ganhar dos caras, vamos ter que montar um time. Ou então, pra gente conseguir uma campanha decente, até um G6 no Campeonato Brasileiro, ou até mesmo ganhar a Sul-Americana, que convenhamos é mais acessível, mesmo com a repescagem. E lembrando que o lado do Atlético ficou mais fraco, né? Ficou mais fraco. Na Sul-Americana. Por isso eu entendo que você se dedicar absurdamente na Sul-Americana não é nenhum absurdo, nenhuma loucura, não. Não, mas no ano passado fez isso e quase, a vaca quase foi pro breve. Então você quer dizer que o foco é o brasileiro mesmo? Não dá pra esquecer o brasileiro. Não, mas não tô dizendo isso. Não, mas no ano passado a gente não disse isso, você esqueceu. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte. Você tem um foco absurdo numa coisa, você esquece outra necessariamente. O Cuca, se abandona a outra necessariamente. Falou totalmente o oposto. A primeira coisa é o Cuca pegar o Campeonato Brasileiro do ano passado, a Copa do Brasil e o confronto contra o Flamengo, estava na tela, saiu, daqui a pouco vai voltar, e dizer o seguinte, olha, pra gente não passar o que a gente passou no passado, aqui no Campeonato Brasileiro, pra gente até de repente tentar biscoitar uma Sul-Americana e conseguir competir, não vou dizer de igual para igual, mas de uma forma mais próxima do Flamengo, eu preciso que vocês me entreguem isso aqui, direção. Eu acho que o Cuca vai fazer isso. Agora, o Elton falou e é uma verdade. O chaveamento da Sul-Americana, agora pode mudar, por favor, a tela. Nessa, HG. O chaveamento da Sul-Americana, pro lado do Atlético, teoricamente ficou mais fácil. Não, você olhando os dois lados, isso aí é natural, gente. É igual o da Libertadores. Da Libertadores você olha um lado, cadê o pessoal ali? Olha lá, tá lá. Mas não tá ali. Aí eu vou virar a cara. Então aí fica complicado. O lado do Atlético na Copa Sul-Americana, é um lado, porque ali não tá o chaveamento, mas enfim, o Atlético passando do Bucaramanga, o Atlético pegaria o Godoy Cruz. E numa sequência, ele pegaria o lado que tem o Independente Del Valle, o Vasco. Os 4 confrontos de cima são de um lado e os 4 de baixo a outro chave. E depois ele pegaria o Muxuquiruna, Independente Del Valle ou Vasco na semifinal. Então, na teoria, você vê Então, peraí. O Atlético vencendo o Bucaramanga, ele pega o Godoy Cruz. Godoy Cruz. Vencendo o Godoy Cruz, ele pega Bolívar, Palestina, Independente Del Valle, Vasco ou Muxuquiruna. Aí, então, quartas de final. Seria quartas de final, porque o Atlético tá no playoff. Se ele passa e pega o Godoy, é oitavo. Se ele paga e peça Del Valle ou Vasco... Não, então tá faltando um aí. É quartas. Cadê o chaveamento, gente? Tem que pôr o chaveamento. Pera aí, eu vou pegar o chaveamento aqui. Porque, cara, assim... Não, tá correto. Aí, não, se o eu vou pegar o chaveamento, passa, fica mais fácil. supostamente do confronto com o Muxuquiruna, supondo, aí ele vai pegar alguém que vai sobrar de Huracan, Cienciano, Bolívar, do outro lado. Vamos lá. Deixa agora vai certinho aqui, ó. Vamos lá. O Atlético pega o Godoy Cruz. Se ele passar do Bucaramanga. Passando nas quartas, Thiago, tá certo aí, ó. Ele pega o Bolívar ou o Palestino ou o Cienciano. Não, isso mesmo. Eu tô com a tabela aberta aqui. Isso. E depois, na semifinal, pegaria Independente Del Valle, ou Vasco, ou Muxuquiruna, ou ainda lá Santo Antônio, Once Caldas e o Huracan. Enfim, o lado de cá, o lado do Atlético é mais fácil que o outro lado. Que tem Aliança, Grêmio, Universidade Católica, Universidade de Chile, Guarani, Independiente, Central Córdoba, Lanús, Bahia, América de Cali e Fluminense.
Então, assim, o outro lado é mais difícil. Tá, mas assim, o meu ponto é o seguinte, eu entendo a análise de que, de fato, é mais fácil esse lado do Atlético na Sul-Americana. O Atlético enfrentou o Sim esse ano quantas vezes nessa Copa Sul-Americana? 2. Ele ganhou quantas? Não ganhou nenhum jogo. Cara, assim, o grande problema do Atlético não tem sido os adversários que ele enfrenta. Tem sido o Atlético, gente. Por isso que eu não consigo. Independentemente de quem chegar, de como o time tiver, é óbvio, a gente vai ter aí 30 dias para ver os times se reforçando, melhorando questões táticas, técnicas, recuperando atletas que estejam vivendo maus momentos. Mas eu tenho um ponto, que para mim o Atlético precisa mudar completamente, da água pro vinho, para eu conseguir confiar que esse Atlético entregue alguma coisa. Seja na Sul-Americana, seja na Copa do Brasil, seja no Campeonato Brasileiro. E isso eu tô falando baseado no próprio retrospecto do Atlético recente. Ele enfrentou o Sim esse ano 2 vezes, lá ele perdeu, né? Não, 0x0, 0x0. 0x0 é 1. 0x0 e 1x1. Ia pros pênaltis. Olha que loucura. Nós estamos falando do Sim esse ano. Que o Elton bem tratou durante todos os momentos que ele teve fazendo análise do grupo do Atlético, era sempre fase bônus. Você não leva em consideração o que eu falei agora há pouco, que depois dessa parada então, é o início do novo ano. Mas a gente tá levando em consideração tudo que vai acontecer até lá e a questão física do Atlético. Porque o ponto importante aí é o seguinte, quando eu lá atrás falava sobre o Cruzeiro, por exemplo, eu acho que vai... Eu levava em consideração que o Pedrinho iria fazer uma baita janela agora. Porque nem pensava na recuperação. Porque quando eu olho fosse pensar somente primeira fase, então já dá o título pro Mochuquiruna. Não, mas a porque é o único invicto. Não, porque você tá olhando só isso. Aí você tá pegando e simplesmente embasando todo o seu comentário no e o que pode ser o Atlético. No futebol do Atlético. O que pode ser o Atlético pelos 2 empates com o Sim esse ano. Então dá o título pro Mochuquiruna, cara. Não é só pelos 2 empates com o Sim, dá o título pro Mochuquiruna. É pela derrota dá o título pro Mochuquiruna. É pela partida contra o Juventude. Não, o campeão na sua cabeça, o campeão na sua cabeça é o Mochuquiruna. É pela partida ruim no jogo da ida contra o time Maringá. Mas quando tá ruim demais, você imagina que vai piorar, Thiago? Você não consegue visualizar a possibilidade de melhorar? O meu ponto o Cruzeiro não melhorou? Mas com o mesmo elenco que a gente criticou aqui, vários jogadores... Mas o elenco do Atlético não é tão bom quanto o do Cruzeiro, a gente sabe disso. Independentemente disso, não dá pra olhar pro elenco do Atlético também e achar que é uma porcaria, porque não é. Mas ninguém tá falando que é uma porcaria, o ponto o jeito que você fala é péssimo. Mas o que o Atlético tem apresentado pra vocês é bom? Porque tá me parecendo que vocês estão Ontem a gente fez um programa aqui que a gente falou do futebol do Atlético. Então por isso que eu tô... Justamente por isso, Elton, que eu tô aqui batendo no que eu acho que vai acontecer. Eu não consigo confiar no Atlético. E não consigo confiar nas pessoas que estão no Atlético hoje pra fazer contratações. Porque até agora o que estão falando é em orçamento reduzido. Assim, se a gente pegar tudo que tá acontecendo e tudo que o Atlético tem falado, a expectativa pra mim de vocês, ela é superestimada. Ela é muito superestimada. Não. Você não pode criticar a expectativa. Você não pode criticar uma expectativa positiva, porque a sua é negativa.